E o Keller comentou sobre a Maria, né, do banho Maria, é Maria a judia. É muito interessante como é que você vê o preconceito da época, né? Se era o grego, o pessoal não chamava o grego, né? Mas se era algum povo que eles tinham algum preconceito, eles tinham que destacar. Enfim, ela viveu entre... a gente não, pelo que eu entendi aqui, a não ser que ela tenha vivido 200 anos, a gente não tem certeza de que período, mas está aqui entre século I e século III, né, da Era Comum. E ela tinha uma crença de que todas as coisas eram essencialmente iguais, o que é uma coisa que hoje em dia a gente sabe que é verdade, e a maneira como as coisas são combinadas determina a sua forma final. Cara, ela há séculos atrás, sei lá, mais de 1000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, ela basicamente descreveu o que a gente conhece hoje como a química em si, né? Você tem os átomos e os átomos são compostos de determinados elementos e conforme a quantidade e a geometria, a combinação, você forma todas as coisas que existem no universo. Muito interessante. E é muito doido também, que não é para falar que é a mesma coisa, não é isso, mas é para você ver como você tem uma rima conceitual dentro de alguns conceitos espirituais, como por exemplo, você vai ter conceitos cabalistas de que são dois opostos específicos que vão montar toda a construção da realidade. Então, que já é uma herança judaica de certa forma, né? Então é muito bacana que você consegue ver que tem tanto essa visão material quanto uma visão conceitual, né, daquilo que está dado, mesmo que não sejam exatamente a mesma coisa. Pois é, e uma coisa interessante que a gente hoje em dia, a gente pode ver de uma forma diferente, mas existe um princípio químico que a gente tem até hoje, que eu não vou ter o gabarito químico para explicar, mas ela via metais e outros elementos como tendo um gênero, né, masculinos ou femininos. E hoje em dia a gente tem um pouco, só que a gente não vê como gênero masculino ou feminino, mas você tem determinados tipos de elementos que ele tem uma característica oposta a outra, mas eu não vou saber o nome específico, está me fugindo. E é nesse sentido mesmo, tá? Normalmente, quando você pega na historiografia do esoterismo, desse meio, historiografia mesmo, história material, você utiliza gênero para falar sobre uma postura, um conceito que você tem. Então seria, por exemplo, uma coisa mais ativa, mais explosiva, mais impulsiva, para isso que eles chamam de masculino, e seria uma coisa mais passiva, receptiva e propícia de dar a vida, como, sei lá, terra, para aquilo que eles consideram como feminino. Não é necessariamente genitália. É sempre importante lembrar, porque você tem às vezes uma leitura, né, de que era isso, mas não. A própria construção de gênero já tinha um outro olhar por muitos desses povos. Eles estão falando mais sobre uma postura mesmo, sobre um suposto comportamento, né? Interessante, né? Porque você, na própria, os próprios elementos materiais, você tem as características, né? Os elementos mais ácidos ou mais básicos, mais... É nesse sentido. Interessante isso aí. E ela pensou, né, que tantos metais como coisas vivas, elas poderiam também morrer. Enfim, os celulares acabam sempre morrendo, né? Mas enfim, foi piada, gente. Só que ela acreditava que a morte era apenas uma mudança de forma enfim, e se você pensar bem, se a gente forçar um pouco a comparação aqui, a natureza basicamente é isso, né? Os elementos eles vão se renovando, se transformando, etc. Né? Você tem um metal, ele oxida, aquilo se transforma em outra coisa, etc. E ela acreditava que enfim, havia uma mudança de forma, né? Assim como, falando, por exemplo, uma planta, você coloca fogo nela, ela vira cinza, ou um metal, ele oxida, enfim, essa transformação dos materiais. O que, no meu conhecimento leigo sobre alquimia em si, é muito desse processo que eles acreditavam, né? De transformação de um elemento em outro elemento. E basicamente, a química é isso, né? Você transformar um elemento ou mudança de estado, você unir elementos, você separar elementos, que a gente chama hoje em dia processo de destilação, enfim, é muito de como foi desenvolvendo a química e é o processo que a gente tem hoje mesmo, né? Sim, você tem isso já é um pouco póstumo, né? Mas você vai ter alguns conceitos alquímicos normalmente colocados, que é o processo do nigredo, né? Que seria uma coisa num determinado estado inicial, o albedo, que seria o processo de purificação, citrinitas, ou a galera não falam tanto, que seria esse despertar, e o rubedo, que seria o processo de iluminação. Então você tem essa ideia de que, na verdade, não é que tem um mais evoluído do que o outro, mas é que tudo passa por um processo contínuo. Né, as coisas são processuais, elas são cíclicas em algum ponto ou alimentam umas às outras em algum ponto, né?
E ela acreditada em algumas invenções, como, por exemplo, um aparelho de destilação, que era basicamente um recipiente que ele era hermético, né? E você tinha uma folha de cobre na parte superior, e você conseguia você conseguia aquecer usando vapor de água elementos. Aí vem o banho de Maria, que a gente conhece como banho Maria, né? Que o Keller citou no começo. Só tem pudim por causa dela. Ela merece toda a nossa graça e cuidado. Se você come pudim e gosta, é por causa da Maria. Nossa, só por isso ela já merece, sei lá, ter uma camiseta do nosso podcast, só por isso. Pudim, pão de queijo e ar-condicionado são as 3 maiores invenções da humanidade. Tendo a concordar. Enfim, então ela fez um outro aparelho de destilação também conhecido como Tribicus, acho que é isso, Tribicus, que era um aparelho de destilação com 3 braços, que era para criar substâncias purificadas por destilação. E eu só explicando de forma bem rápida, destilação é basicamente quando você passa por um processo químico, normalmente um aquecimento, que você tem uma determinada substância e você separa essa substância em elementos diferentes. Então, eu tenho um determinado elemento, uma mistura que você aquece essa mistura para separar. Normalmente, em muitos casos acontece, e a nossa química, a Lê, se eu estiver falando errado, depois você pode puxar minha orelha, mas lembrando minhas aulas de bioquímica na faculdade, normalmente acontece pela evaporação da água e sobra aquele elemento ali, além da água, né? Então, enfim, não é o único exemplo de destilação, mas basicamente destilação é você separar elementos através principalmente por aquecimento, né? Enfim, então você tem já importantes contribuições dela, né? Então, essa questão até de... Cara, imagina que no começo não tinha nada, então o pessoal, eles tinham que trabalhar desenvolvendo até as próprias ferramentas do laboratório, porque nem isso tinha, né? E mais um ponto artístico que você tinha que ter, porque os tubos de ensaio, nossa, é complicadíssimo você moldar, né, vidro desse jeito, e nem sempre você tinha vidro, então você tinha várias limitações com aquilo que você estava trabalhando, e todo o processo acabava estando nas costas de quem era o alquimista que estava fazendo. Um outro detalhe que é importante, que já é algo que vai ser reproduzido na ciência ao longo do tempo, vai ser reproduzido na arte ao longo do tempo, vai ser reproduzido na religião ao longo do tempo, e vai ser reproduzido na magia ao longo do tempo, que é você ocultar ou não falar tanto sobre várias das mulheres que participaram do desenvolvimento daquele determinado campo, né? Porque a gente não lembra de muitos alquimistas, e a Maria foi uma dessas que despontou, mas houve várias alquimistas mulheres também, né? Várias mulheres alquimistas ao longo da história, até porque muitas delas é quem era permitido estudar, né? Se você tinha mulheres, né, dentro da nobreza, não podia fazer mais nada, então era permitido ter os estudos, e você tinha vários desses desenvolvimentos alquímicos sendo feito por elas, porque eram algo caro, não é algo simples, né? Não era, sei lá, o filho do ferreiro que virava alquimista. As mulheres sempre foram muito apagadas em todas as áreas do conhecimento humano, e na ciência acho que um dos que mais. E não pense que as mulheres eram permitidas estudar porque o pessoal era bonzinho, era mais para entreter os homens com que as coisas exatamente. Era basicamente para servir, né? Enfim. Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.